Vamos lá então, galera. Continuando no assunto que a gente estava falando na aula anterior, vamos passar agora para a próxima estratégia de análise padrão do mercado, que é o pullback. Como é que a gente vai conseguir entender o que é o pullback? Bom, o pullback ele também vai ter como base os suportes e as resistências, tá? Só que com uma peculiaridade, uma diferença, tá? Enquanto no suporte e na resistência você aguardava o toque no suporte ou na resistência para poder fazer uma operação contrária, levando em consideração o movimento de retração, no pullback é diferente. No pullback já vai entrar a questão do rompimento. Então, aquela questão que eu falei para você, de que em alguns momentos os suportes e as resistências vão tender a ser testados e futuramente rompidos. Isso vai acontecer, isso precisa acontecer, precisa haver um rompimento para que você possa operar pullback, tá? Então na prática, a base, assim, o mais simples possível, o que é pullback? Movimento de retração após um rompimento, beleza? Então, movimento de retração após o movimento é a operação de pullback. Como que vai funcionar essa operação de pullback? Primeira coisa que a gente precisa entender, vamos utilizar os mesmos suportes e resistências que a gente tinha colocado aqui anteriormente, para você entender. Vamos lá. Concorda comigo que se a gente estivesse olhando e enxergando o gráfico, nesse momento exato aqui, nesse momento aqui, ó, desse candle, dessa vela aqui, esse momento aqui era uma resistência e não um suporte, porque o preço estava abaixo. Então, se estava abaixo, nesse momento era uma resistência. Então, vamos mudar a cor, porque a cor está de suporte. Vamos lá, clica em cima. Peraí, que eu mexi um pouquinho nele. Deixou vermelho. É uma resistência que precisa ser rompida para que a gente consiga operar o pullback, tá? Então vamos lá. O preço do ativo veio, não rompeu aqui. Depois houve um rompimento. Depois desse rompimento, o próximo candle de rompimento posterior ao rompimento, o candle posterior, a vela posterior ao rompimento, confirmou esse rompimento, tá? Então vamos lá, só para que fique claro, o que significa uma vela confirmar o rompimento? Necessariamente vai precisar haver essa vela, tá? Sempre você vai precisar dessa vela de confirmação do rompimento para que você tenha a partir dali caracterizado um rompimento. Caracterizou um rompimento, confirmou o rompimento na vela seguinte, você vai aguardar uma próxima vela que tenha o movimento, que faça o movimento oposto ao movimento de rompimento, ou seja, se rompeu para cima, você vai aguardar a próxima vela que faça o movimento contrário ao movimento, ou seja, voltando para baixo para poder tocar novamente naquela zona ali que antes de ser rompida, ela era uma resistência, após o rompimento, ela se tornou um suporte. Então vamos lá, vamos clicar nesse momento que a gente está analisando aqui, ela já era um suporte. Então, botou verdinha. Depois que rompeu, nesse momento desse candle que confirmou o rompimento, ela era um suporte. Então, se a gente identificou que ela era um suporte, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Pera aí. É que não tá dando para dar o zoom máximo, mas olha só. Vamos lá, para você poder entender. Ó. Vamos lá. Tá vendo aqui que tem um pedacinho bem pequenininho aqui que encostou do pavio nesse suporte? Esse movimento contrário ao rompimento, de toque na linha de suporte, caracterizaria um movimento de pullback. O movimento de pullback, ele faz o quê? Depois de um rompimento, depois de confirmar o rompimento, vem uma outra vela, não necessariamente logo em seguida, tá? Pode vir a qualquer momento. Vem uma vela voltando a procurar aquela mesma zona que já havia sido rompida. E no momento em que há o toque, o primeiro toque que acontecer, você vai fazer uma operação contrária buscando o movimento de pullback. O pullback é o movimento de toque e de retorno também de retração. Só que o pullback acontece após um rompimento e após a confirmação desse rompimento. Beleza? Rompeu, confirmou o rompimento. Primeiro toque que houver naquela linha que tinha sido rompida, você vai fazer um movimento contrário de retração
àquele movimento, contrário àquele movimento. Então, isso se chama pullback. Então, no momento em que encostou aqui, você iria fazer uma operação para compra para cima e o preço do ativo teria finalizado milimetricamente ali um pouquinho acima. Então, uma vitória, tá? Vamos pegar um outro exemplo, aqui, vamos ver algum outro momento em que houve um rompimento. Beleza. Vamos pegar aqui, ó, essa resistência, ó, nesse momento aqui, isso aqui era uma resistência. Depois que essa resistência foi rompida por esse candle, se tornou um suporte. Por quê? Porque essa vela confirmou o rompimento. Essa vela está vermelha, Lira. Então por que ela confirmou o rompimento? Ela confirmou o rompimento porque ela estava acima da zona que foi rompida, da linha que foi rompida. Então se finalizar acima, mesmo sendo uma vela vermelha, confirmou o rompimento. Não importa se foi uma vela vermelha ou verde. Desde que o fechamento dela tenha sido acima daquela zona, ou seja, fechou acima da linha que foi rompida, então beleza, podemos considerar como uma confirmação, uma vela de confirmação do rompimento. Então, rompeu, a próxima vela confirmou, a gente iria aguardar um próximo momento de toque para poder fazer a operação do pullback. Vamos lá, nesse exato momento aqui que houve esse próximo toque, ele já foi um toque de rompimento. Então, nesse caso, se você tivesse feito uma operação aqui, você teria saído com uma derrota. Então, saiu com uma operação aqui de derrota se você tivesse esperado o toque e feito o movimento de pullback. Esperando o movimento de pullback, não teria acontecido o movimento de pullback, você teria tomado um loss, beleza? Após esse movimento de rompimento contrário de novo, no sentido contrário àquele rompimento anterior, teria feito mais um rompimento. Esse rompimento foi confirmado pelo candle seguinte. Esse candle seguinte que confirmou o rompimento, ele também já deu luz a essa linha aqui que antes era um suporte. Nesse momento que o preço estava aqui, ela era um suporte, a gente tinha que ter alterado. Enquanto a gente estava aqui olhando, ela seria um suporte. Então, nesse momento, até esse rompimento, ela seria um suporte. Após o rompimento, ela ficaria vermelha, se tornando uma resistência, tá? Então, o preço está aqui abaixo, ela se torna uma resistência. E aí, o primeiro toque que houver após a confirmação, na linha, a gente vai ter a possibilidade, a chance de operar um movimento ali de pullback. Então, rompeu, com esse candle rompeu, esse aqui confirmou, o próximo veio, tocou na linha, a gente vai utilizar o que? A operação com sentido contrário ao movimento, o movimento de retração, pullback. Então, teve um toque aqui para cima, a vela tentou subir, tocou, fez uma operação para baixo, saiu vitorioso. Por quê? Porque ela fechou abaixo do ponto que você abriu a ordem, beleza? Então, uma vitória. Depois, lembra que eu falei que a gente sempre vai buscar no máximo 2 pontos em cada suporte, em cada resistência? Beleza, foi o primeiro ali. Vamos procurar o próximo. Olha só, essa vela veio, subiu, encostou, movimento de pullback, uma venda, iríamos fazer uma venda, apertar o botão vermelho, que significa que a nossa previsão está indicando que o preço do ativo vai para baixo quando fechar essa vela, tá? Quando fechar essa vela ou no tempo de expiração. Então, teve o toque, tocou, uma operação de venda, botão vermelhinho, a vela fechou aqui, então fechou abaixo do ponto que a gente fez a entrada, a gente falou que ia descer, desceu, mais uma vitória. E a partir daí, acabou. A gente desconsideraria a partir daqui essa linha de resistência e acabou. Não iríamos mais operar ela nem após o rompimento. Então, como a gente opera pullback, ou quando a gente opera pullback ou suporte e resistência, no máximo 2 operações por linha traçada, beleza? E aí depois você ia procurar uma outra linha de suporte ou de resistência para poder fazer também outras operações de pullback, beleza? Então é isso, espero que você tenha entendido. Já já a gente se encontra na próxima aula.